Em toda a Bíblia, encontramos histórias que nos inspiram de fé, coragem, milagres e vitórias. Mas também há relatos que nos advertem, que expõem os perigos do coração humano quando este se afasta da voz de Deus. A história de Acã, registrada em Josué capítulos 6 e 7, é uma dessas. Ela não é apenas um relato de desobediência, mas um espelho que revela como o pecado, quando ocultado, contamina, destrói e afasta da presença de Deus. Israel havia acabado de experimentar uma das maiores vitórias da sua história, a queda de Jericó. Mas antes da batalha, Deus deixou uma ordem clara: tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Josué 6, 18, 19. A ordem era objetiva. Nada do que havia em Jericó poderia ser tomado como posse pessoal. Todo o ouro, prata, pertenciam ao Senhor. Eram consagrados ao tesouro de Deus. Porém, Acã desobedeceu. Quando viu entre os despojos uma capa babilônica, 200 siclos de prata e uma cunha de ouro de 50 siclos, ele cobiçou, tomou e escondeu. Ele mesmo disse: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Josué 7:21. Essa confissão, porém, não foi fruto de arrependimento sincero. Acã não buscou a Deus com um coração arrependido. Ele preferiu esconder seu pecado, acreditando que, enterrando os objetos proibidos, também enterraria as consequências. Isso revela que o coração dele estava apegado àquilo que Deus havia proibido. Ele desprezou as ordens de Deus em troca de uma capa bonita e algumas peças de prata e ouro. A Bíblia diz: e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué 7:1. O pecado de Acã não afetou apenas a ele. Por causa de sua transgressão, toda a nação sofreu. Israel foi à guerra contra a pequena cidade de Ai, e mesmo sendo numericamente superior, foi derrotado. 36 homens morreram, e o povo fugiu em pânico. Josué, sem saber do pecado escondido, clamou a Deus. E o Senhor respondeu com firmeza. Israel pecou. Tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, não puderam resistir aos seus inimigos. Não serei mais convosco, se não destruirdes o anátema do meio de vós. Josué 7:11-12. Aqui está uma das lições mais fortes desse momento. Enquanto o pecado não for tratado, Deus não caminha conosco com sua plena presença. O povo de Israel perdeu a proteção e a direção de Deus por causa de um pecado escondido. Deus não tolera pecado guardado em segredo, especialmente quando Deus já revelou sua vontade com clareza. Josué, então, obedecendo a ordem de Deus, chegou a Acã. E só então Acã confessa. Mas não porque se arrependeu, e sim porque foi descoberto. Essa é a grande verdade. Acã não esperava o momento certo para confessar. Ele não queria confessar. Ele acreditava que ninguém jamais saberia. Seu silêncio não era arrependimento, era medo de perder o que havia pegado. O que vemos aqui não é um coração quebrantado diante de Deus, mas um coração orgulhoso e endurecido, que só se curva quando é exposto publicamente. Esse tipo de arrependimento não agrada a Deus. A Bíblia mostra em várias partes a diferença entre um arrependimento sincero e um arrependimento por medo das consequências. O apóstolo Paulo escreveu: a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. 2 Coríntios 7:10. O que Acã sentiu não foi arrependimento. Ele não se entristeceu por ter desobedecido às ordens de Deus,
mas por ter sido pego. E por isso, seu fim foi trágico. Ele, sua família e tudo o que possuía foram levados ao vale de Acor, onde foram apedrejados e queimados. Então Josué disse: Por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti neste dia. Josué 7:25. A história de Acã termina com dor e juízo. E isso nos ensina algo muito sério. Por mais que os homens tentam esconder algo, Deus vê tudo. Deus não é enganado por aparências, e Deus não compactua com a desobediência. Um coração dividido, que tenta servir a Deus enquanto esconde idolatrias e rebeldias em sua tenda, é um coração que caminha para a desobediência. Mas a história de Acã também serve como um chamado para nós. Deus não quer apenas que evitemos o erro de Acã. Deus quer que vivamos com o coração totalmente entregue, transparente, sem nada escondido, com um arrependimento verdadeiro. A palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Portanto, que não sejamos como Acã, que guardou o pecado esperando não ser descoberto, mas sejamos como os que correm ao Senhor, com o coração aberto. Por isso devemos arrepender dos nossos pecados com um coração sincero, antes que seja tarde. E se você pecar, não fique esperando ser descoberto, nem pense que o tempo vai esconder o que você fez. Vá até Deus, confesse de verdade, abandone o erro e peça perdão. É melhor cair aos pés de Deus em arrependimento. Bom, o vídeo de hoje é esse. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. E também não esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho. Fiquem todos com Deus e tchau.